Uma novela da Globo causou certa polêmica recentemente por conta de uma cena, uma sequência dela, que envolvia um chá de revelação. E aí, quando é revelado ali o sexo do bebê, ou gênero, como certamente eles preferem, ou melhor, no momento em que seria revelado então o gênero do bebê, o que acontece? Os pais demonstram ali para os seus convidados, para os convidados daquele evento ali, que eles não querem impor um sexo, um gênero para o seu bebê. Inclusive parece que tem uma carta lá, escrita pelo médico em linguagem neutra, dizendo que o bebê seja bem-vindo, alguma coisa assim. Aquela coisa, né? A criança vai poder escolher qual sexo que ela vai pertencer quando for mais velha. Mais uma vez, esqueci de ligar a lâmpada, estou ligando agora, vai dar alguma diferença aí no vídeo. E bom, isso causou toda uma celeuma, toda uma polêmica na internet por conta dessa coisa aí de discurso neutro, linguagem neutra, e querendo enfiar essa coisa aí na ideia do chá revelação e tudo mais, né? Vamos comentar então sobre esse tema, falar sobre esse assunto aí. E, em primeiro lugar, eu preciso dizer aqui, de uma forma bastante clara, bastante incisiva, que eu acho isso uma grande bobagem. Estou falando das novelas da Globo, não porque eu não as assisto, não vi essa novela aí, provavelmente você não viu também, eu sei que as pessoas que acompanham o meu conteúdo aqui são pessoas de fino trato que não perdem seu precioso tempo assistindo a Globo, né? Mas a novela se chama Vai na Fé. Nem sabia que estava passando essa novela, nem sabia que estava na grade da emissora aí, não sei se você sabia, né? Mas não estou falando da novela, não é isso que eu acho uma grande bobagem. E sim, o chá de revelação. Por favor, se você gosta disso, me perdoe pela minha franqueza, não é? Mas chá revelação é uma das coisas mais estúpidas já inventadas pelo ser humano. Faça-me o favor, fazer uma festa para revelar para as pessoas qual é o sexo ou para descobrir ali qual que vai ser o sexo e tudo mais. Poxa, vai lá, faz um ultrassom, descobre, fica feliz, conta para as pessoas, já é suficiente. Esse tipo de invenção humana, de criação humana, nem sei se tem em outros países, parece uma coisa tipicamente brasileira, né? Mas esse tipo de invenção aí me faz sentir saudade de um tempo que eu não vivi, o tempo em que as pessoas descobriam o sexo da criança quando puxavam ela para fora, né? Olha só que coisa. E é por isso que é super caro ter um filho, quando eu faço vídeos como fiz recentemente, falando sobre a importância de termos famílias numerosas, termos mais filhos e tudo mais. As pessoas falam, mas é muito caro ter filho. Claro que é. Se para cada filho você tem que fazer um chá revelação, depois você tem que fazer aí um mêsversário até ele completar um ano, né? Um aniversário a cada mês, e toda vez que fizer aniversário você tem que alugar um espaço, fazer uma festa, alugar um buffet. Então é claro que vai ser muito caro você ter filhos desse jeito, né? Não é assim que as famílias criavam 10, 12 filhos no passado, mas sim tendo uma vida muito mais modesta, mas sem faltar nada, sem essas firulas aí, sem essas frescuras todas. Mas então, tendo deixado esse aspecto de lado, tendo feito meu desabafo aqui, preciso falar dessa cena em específico aí da novela da Globo, né? E novelas da Globo são uma grande baboseira já há muito tempo. Se você não as assiste como eu não as assisto, aliás, não assisto televisão, você faz muito bem, você faz um bem para sua alma, faz um bem para o seu cérebro, um bem para sua família, não permitir que esse tipo de coisa maléfica entre no seu lar, né? Mas as novelas da Globo são uma grande bobagem há algum tempo e estão cada vez mais recheadas de progressismo. Essa é a verdade, de lacração e coisas do tipo. E eles chutam o pau da barraca mesmo, já há algum tempo eles não ligam aí, não tem limites, não tem restrições quanto a isso que nós estamos vendo aí nessa cena específica que eu estou comentando neste vídeo. É apenas mais um capítulo, mais uma etapa, mais um degrau sendo galgado pelo pessoal da Globo. Achei muito engraçado nas fotos que eu vi, não vi o vídeo da cena especificamente, vi fotos dela e o pessoal descrevendo ali o que aconteceu e tudo mais. Nas cenas, o rapaz lá, o pai da criança, parece, sim, bastante desanimado. Não sei se o ator não é muito bom, não sei se o diretor quis essa expressão pra ele na hora lá, mas não pareceu muito convincente, não. Mas ao que tudo indica ali, é um casal progressista, um casal lacrador, né? E aí vem minha primeira questão. Casais desse tipo não estão muito preocupados em ter filhos.
Essa é a verdade. Eles tipicamente são pais de pet, não é pai de cachorro, pai de gato e coisas assim. Não estão preocupados em ter criança, em ter menino, não. Então, para mim já começa a contradição aí. Tão interessadinhos em ter uma família tradicional eles aí e querem depois lacrar em cima disso? Não, né? Se é para lacrar, vamos lacrar de forma normal, de forma convencional. Bota lá eles sendo pai e mãe de cachorro que a coisa vai ficar muito mais convincente. Mas aí tratando do tema específico dessa escolha aí dos pais na ficção, né? Os pais ficcionais aí, mas essa escolha de não determinar o sexo, o gênero do bebê deles, do filho que eles vão ter, ou da filha, sei lá como é que vão chamar, filha, provavelmente, não é? Mas comentando sobre esse ponto de forma específica, isso não procede na vida normal, as coisas não funcionam assim. Do momento em que você puxa a criança para fora, o sexo dela já está devidamente determinado. Isso é uma questão biológica. E mais do que isso, tudo que envolver essa criança dali em diante vai ser feito com base aí no sexo que ela possui, no sexo biológico. É claro que existem pais perturbados que colocam vestidos em meninos e colocam roupas masculinas em meninas, não querem furar a orelha da menina e tudo mais, querendo impor essa coisa de gênero neutro logo de cara também, o que é uma grande falácia, um grande crime, um grande abuso contra essas crianças aí. Mas essa história toda é uma grande bobagem. Poxa, qual é o problema de você estabelecer um gênero, um sexo para o seu filho? Isso ajuda a determinar parâmetros, né? Nossa sociedade é dividida entre homens e mulheres e isso é um fato. Se ele for um menino, ele vai ter amizades masculinas, se for menina, vai ter amizades femininas e você vai fazer um acompanhamento médico, inclusive aí no decorrer dos primeiros anos, com base nessa constatação aí, e as aptidões físicas da criança vão começar a ser demonstradas com base no sexo biológico dela. Então não há problema nenhum você determinar de antemão qual é o gênero da criança, qual é o sexo dela e tratá-la como ela realmente veio ao mundo, porque na esmagadora maioria dos casos você não vai ter problema nenhum com isso. Isso não vai causar uma crise de identidade, isso não vai causar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de trauma. Eu e você fomos criados assim, não aconteceu nada demais conosco, né? Uma forçação de barra, uma vontade de lacrar que não tem tamanho e não tem respaldo lógico. Mas ainda que a criança sim venha a não se identificar com o seu gênero, com o seu sexo de nascimento, qual é o problema também de você estabelecer isso previamente? Você já faz isso com um monte de coisas. Pais e mães escolhem o time que o filho vai nascer torcendo, né? Coloca lá roupinha do Flamengo na criança lá e tudo mais. Pode ser que depois que a criança cresça ou se torne adulta, ela decida torcer para outro time ou para time nenhum. E aí, qual é o grande problema nessa história? Não tem problema nenhum. Pais escolhem a religião para o seu filho, colocam ele ali numa escola dominical, numa catequese, batizam o seu filho e tudo mais. Pode ser que no futuro o filho simplesmente não queira seguir essa religião. Qual é o problema? Isso acontece o tempo todo, isso acontece aí rotineiramente e não é nenhum grande problema no final das contas, é bem possível saber lidar com isso de uma forma comum. E os pais, quando chegar à idade, vão escolher a escola que seu filho vai frequentar. Pode ser que no futuro o filho não goste da abordagem que aquela escola lhe ofereceu quando ele era criança. E aí, você não vai colocar a criança em escola nenhuma? Vai deixá-la escolher onde que ela vai estudar? As coisas não funcionam assim. Os pais determinam o que os filhos vão fazer, o que eles vão vestir, o que eles vão estudar e muito do que eles vão fazer do ponto de vista comportamental, inclusive. Isso não impede que as crianças no futuro, depois de crescidas, depois de adultas ou mesmo quando adolescentes, enfim, determinem os seus próprios rumos a partir daí e mudem coisas que seus pais fizeram para elas no passado. Isso é plenamente normal. Então, se esse tipo de abordagem não faz sentido, não tem nenhuma verossimilhança, não tem nenhum fundamento lógico, só me resta acreditar que toda essa tentativa lacradora de questões de gênero, questões de sexo e tudo mais, está diretamente relacionada à sexualização de crianças. Você querer impor aí uma necessidade de dar liberdade para um bebê se comportar como o sexo que ele quiser, isso não faz o menor sentido. Todos nós nascemos com instintos, com uma predisposição já da nossa evolução, da questão biológica e tudo mais, e só vamos começar a ter o nosso comportamento muito tempo depois. Por que essa preocupação com o sexo do bebê? Não vamos determinar o sexo do bebê. Isso muito provavelmente, se vier a ter algum tipo de conflito em relação ao sexo biológico e ao comportamento da criança,
vai ser muito no futuro. Por que se preocupar com isso em relação a bebês, se esse bebê vai ser chamado de ele ou ela? Faça-me o favor, isso não é um problema para essa faixa etária. Então, por que essa preocupação toda com questões sexuais envolvendo bebês? E a verdade é que cada vez mais nós vemos esse pessoal progressista, por algum estranho motivo que eu não sei qual é, não consigo identificar, vemos esse pessoal cada vez mais interessado em tratar de temas sexuais com crianças, inclusive crianças muito pequenas. O que está por trás desse objetivo? O que está por trás desse desejo que é no mínimo estranho, né? Fico aqui só imaginando o que seria. Muito estranho mesmo ver esse pessoal tão preocupadinho aí em questões de gênero, questões de sexo e tudo mais, com bebês e crianças de pouca idade. Parece não fazer sentido algum, parece haver um objetivo escuso por trás disso tudo. Mas há ainda outra questão que eu queria falar aqui com vocês a respeito dessa novela da Globo, dessa cena e de tudo o que a Globo faz nesse sentido. Durante muito tempo, décadas, a Globo manipulou o comportamento da sociedade brasileira. Isso é um fato. A Rede Globo se gaba de ter promovido o divórcio no Brasil, ter feito aumentar o número de divórcios aqui no Brasil. E a verdade é que a Globo sempre foi muito eficiente nessa matéria aí de impor um comportamento desvirtuado à sociedade brasileira. Por quê? Porque eles faziam isso de uma forma muito sutil, uma forma assim muito competente. Eles criavam novelas que interessavam ao público, novelas com personagens mais interessantes, mais cativantes e tudo mais. Certamente você se lembra da sua infância aí, ou de quando você assistia televisão, de algum personagem de alguma novela. Se você vira a novela passando hoje de novo na TV, você vai se lembrar disso, inclusive. Então a Globo fazia personagens interessantes, histórias que agradavam ao público, interessavam ao público e tudo mais, e a partir daí ela embutia comportamentos que seriam considerados até então depravados ou completamente assim fora da normalidade, mas que acabavam sendo tratados como normais a partir daí, uma vez que as pessoas os aceitavam de bandeja, junto com a aceitação que eles tinham dos personagens ali, daquela trama cativante que a Globo desenvolvia. Hoje em dia, a Globo está muito mais descarada, ela não faz de uma forma sutil, ela já coloca na cara que ela está querendo doutrinar o seu público. E isso é muito bom, porque as pessoas não caem mais nessa lorota, elas estão muito mais vacinadas, muito mais blindadas contra esse ataque progressista da Globo. Então a Globo perdeu a mão nesse sentido aí, no sentido de manipular o comportamento da sociedade brasileira, e isso é muito bom que seja assim. Espero que nós vejamos cada vez mais a Globo fazendo novelas descaradamente progressistas, descaradamente lacradoras, para que nós não sejamos mais enganados por personagens aí interessantes, cativantes, por tramas bem construídas. É bom que as novelas se tornem apenas isso, um puro veículo de propagandas ideológicas, propagandas progressistas, propagandas aí de um comportamento completamente lascivo e deplorável, que é o que a Globo sempre promoveu. Mas é melhor que seja feito assim, às claras mesmo, para que nós não sejamos confundidos nessa história. E no fim das contas, né, tudo isso aí, essa cena da novela e tudo mais que tem sido feito pela senhora Globo em matéria de progressismo, nada mais é do que uma tentativa de chocar, uma tentativa de causar polêmica e de, assim, trazer para si os holofotes que para a senhora Dona Globo já estão se apagando.